Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos aí mais uma vez. Vamos fazer mais uma leitura de opções hoje. Eu trouxe para a mesa quartzo verde, que é uma pedra que faz a gente alinhar o chakra cardíaco, o chakra aí do coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções, toda a parte da criação, da cocriação, não é isso? Pedra olho de tigre, uma pedra do chakra básico, né, dos 3 primeiros chakras aí, para a gente trazer esse pé no chão, trazer a firmeza que a gente precisa para tomar as decisões que são muito importantes. E uma pedra que é uma das minhas favoritas, eu acho que vocês já sabem, que é a pedra ametista. Ela trabalha um pouco dessa conexão do 7º chakra, dessa conexão espiritual, dessa conexão da nossa própria intuição. E é isso. Façam aí mentalizem as suas questões e vem comigo. Escolhe aí, eu vou botar aí na descrição a minutagem de cada vídeo e aí você pode ir direto para aquela que melhor ressoar com você, tá bom? Bora lá então? Para quem escolheu a pedra quartzo verde, vamos ver o que tem. Agradecer aí Arcanjo Rafael, que é o dono e proprietário do raio verde, da cura, da manifestação, da anunciação. Bora lá, vamos ver o que tem pra gente, pra esse momento. Para quem escolheu a pedra quartzo verde. Estamos vendo uma conexão muito grande, pessoal, com a meditação do raio verde, que é a meditação do Arcanjo Rafael. Quem quiser aí depois, antes de dormir ou acordar, que é quando a gente está com a nossa vibração mais tendenciosa, digamos assim, com a nossa vibração mais tendenciosa a se conectar com essas frequências, né? A gente tem as frequências beta, gama, alfa, e de acordo com o nosso momento, com a nossa energia, a gente se conecta mais fácil com esse plano espiritual, com esse momento da gente entender o nosso desafio espiritual aqui nesse lugar, nessa terra, nesse planeta. E é isso, quem quiser fazer essa meditação da chama verde, fiquem à vontade, tem aí no YouTube várias meditações. Eu acho que é muito interessante, já me ajudou muito também em alguns momentos para esse equilíbrio, principalmente em relação à saúde. Se você está passando por problemas de saúde, é uma chama que traz muita cura, tá? Vamos lá, pessoal, aqui na mesa a gente tem 3 cartas, são cartas bem opostas, porque a gente começou com essa carta, que foi o 5 de ouros. O 5 de ouros, ele fala de escassez material. Fala de a gente passando dificuldade, passando necessidades no âmbito material. Nem sempre a gente vai estar falando de dinheiro, tá? Quando a gente fala de matéria, a gente pode estar falando em relação ao trabalho, a gente pode estar falando em relação a dificuldades com a própria vida, sabe, do dia a dia. E quando eu falo vida, a gente traz isso pro aqui e pro agora, né? No sentido de matéria mesmo, de corpo, de vivência, de conexões, sabe? De tudo que envolve a nossa estabilidade material, o nosso pé no chão mesmo. Junto com essas cartas, junto com o 5, a gente tem na sequência o Rei de Espadas. O Rei de Espadas é aquele que tem a decisão de escolher algo, mas muitas vezes ele não consegue escolher sair desse 5, dessa escassez, porque o pensamento, ele consegue entender o pensamento, mas as ações não estão de acordo com o que ele pensa. E aí na sequência a gente tem a carta do Diabo, que é uma carta que não tem conotação religiosa, digamos assim, é uma carta que vem falar dos instintos, que não é uma carta de tudo ruim, mas é uma carta que, porque a gente é matéria, né, a gente precisa do físico, da carne, para poder continuar vivendo nesse planeta. Sem a carne, sem o físico, a gente não vive. Mas ele traz também muito do ego, ele traz muito dos excessos,
traz muito de eu estar fazendo coisas que não são favoráveis para o meu desenvolvimento, sabe? E quando a gente vê o diabo em conotação com o 5 de ouros, é uma carta que justifica o porquê dessa escassez, o porquê dessa necessidade, o porquê dessa carência, o porquê dessa questão de falta de realização material mesmo, como um todo, tá? Como eu disse, não é só sobre o dinheiro, também dinheiro principal, porque quando a gente fala de matéria, o dinheiro ele envolve muitas coisas. Eu estou falando do meu campo profissional, por exemplo, eu também estou falando de recursos financeiros que vão ser, né, ganhos através desse esforço, através desse trabalho. Então, é muito lindo, porque quando eu falo de escassez material, junto com o diabo, a gente está falando de uma coisa que eu tenho todas as ferramentas, eu consigo, eu tenho um entendimento, eu tenho aqui, eu domino os meus pensamentos, o Rei de Espadas, ele domina os pensamentos, mas a ação ainda é muito voltada para o outro, é muito voltada para o ego, é muito voltada para aparência, digamos assim, sabe? O diabo ele traz muito essa questão de aparência, de mundo, de a gente querer viver para agradar o outro, a gente querer viver no sentido de se sentir preenchido e completo quando a gente está vendo o outro feliz, no sentido ruim, por exemplo. Quando o outro ele tem essa questão dessa... Como que eu posso explicar isso? Por exemplo, eu sou o cara que vou sentar na mesa e vou pagar para todo mundo. Tá todo mundo bem, tá todo mundo se divertindo com isso. Mas eu, inconscientemente, sei que aquele momento ali vai me trazer prejuízos, né? Então, quando a gente associa essas duas cartas, é muito do que a gente já viveu e é muito do que a gente ainda pode viver. Fazer pelo outro aquilo que a gente pode fazer pela gente primeiro. Não adianta eu sentar numa mesa e querer pagar a conta para todo mundo se eu não posso pagar as minhas próprias contas, né? Não adianta o ego vir falar mais alto, eu quero me sentir amado, então eu vou proporcionar isso para as outras pessoas, sendo que eu não estou bem comigo mesmo nessa determinada situação em relação à sua situação que você está pensando agora. Não adianta nada eu me dedicar demais no meu trabalho, por exemplo, me dedicar e estar cansado, sabe, o tempo inteiro cansado. Como que eu vou cuidar de mim? Como que eu vou cuidar das pessoas que estão comigo se eu estou sempre sendo... Eu acho que não é nem sugado a palavra, mas eu estou me dedicando em excesso, né? O 5 de ouros ele fala muito dos excessos, essa necessidade por conta dos excessos. Então é uma mensagem muito clara, direta e reta. Eu não vou nem tirar mais nenhuma carta porque é isso, né? Não tem necessidade. É muita gente entender os excessos, o que a gente está fazendo para dizer que tem, para dizer que faz, para dizer que pode e tá se desequilibrando dentro da gente. Será que eu não estou dando demais? Será que eu não estou trabalhando demais? Será que eu não estou me dedicando demais a uma coisa que não me preenche verdadeiramente? Que ainda assim, depois de me dedicar tanto, eu entendo que ainda está faltando, ou então eu estou tão desgastado fisicamente por conta do trabalho que eu não consigo cuidar de mim. Chega um momento que a gente esgota, né? Então é importante cuidar e se atentar em relação a isso. Combinado, pessoal? Combinados? Combinados. É isso, não tem mais o que dizer. Bora lá então, para você que escolheu a pedra Olho de Tigre, a pedra aí que consegue ajudar a gente a alinhar os 3 primeiros chakras, o chakra básico, principalmente um chakra que faz a gente materializar as coisas da vida, né? Vamos ver o que tem aqui pra gente? Se é a sua primeira vez aqui, pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais uma, por favor. Muito bem. Olha isso, que legal. Muito bem. A gente tem o 8 de paus,
o Rei de Copas e o 3 de Paus. Muito bem. O 8 de Paus, ele fala de novidades, de notícias, de coisas chegando e de coisas, de ações sendo tomadas rápidas. Rápidas, acho que não é essa a palavra certa, mas com uma certa velocidade, sabe? É isso que eu quero dizer. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu tô com uma situação na minha vida emocional, por exemplo, né? Vamos levar aqui um pouco para o lado emocional, porque a gente tem um Rei de Copas. E o Rei de Copas, muitas vezes, o lado emocional da gente precisa de decisões, precisa de atitudes. Aqui fala que se essa decisão depende de mim, eu vou conseguir tomar essa decisão. E se essa decisão não depende de mim, eu vou ter recursos. Essa decisão ela é tomada de uma maneira externa, de modo que eu consiga me alinhar com a energia do Rei de Copas e tomar essas ações e me sentir realizado emocionalmente. E isso muitas vezes, quando a gente chega nesse momento de se sentir realizado emocionalmente, a gente encontra um desafio de ter que seguir em frente, né? De ter a dúvida, de ter essa questão de eu nasci para o mundo e eu tenho o mundo nas mãos e eu preciso ir atrás, né, disso, eu preciso ir atrás dessa... O que é o mundo para você? Né? Quando eu falo de mundo, não é o mundo, mundo. É o que é o seu mundo, né? O Rei de Copas, ele tem essa clareza de entender através das próprias emoções e de conseguir dominar isso, de conseguir lidar muito bem com a emoção dele, com o que vem de fora também. Ele consegue entender e tomar uma decisão para continuar caminhando. Então aqui a gente está falando de comunicação, a gente está falando de coisas que precisam acontecer, tanto da nossa parte quanto da parte do outro, para a gente se sentir bem emocionalmente, de modo que a gente consiga seguir em frente. Então, a mensagem para quem escolheu a carta Olho de Tigre é muito em relação a isso. Se você entende que é importante tomar uma decisão, ou se você está esperando alguma resposta, ou se essa resposta chega, você consegue tomar essa decisão, a partir disso, isso traz uma estabilidade emocional, que a partir dessa estabilidade emocional faz com que você continue em frente, faz com que você mude a direção, faz com que você saia da dúvida, que é o 2, e vá em ação, em direção à realização, tá? Aqui a gente não está falando de algo grandioso, a gente está falando de coisas do dia a dia, pequenas coisas no dia a dia, que muitas vezes param a gente por essa instabilidade, por às vezes não se sentir seguro o suficiente, mas é importante lembrar que tem coisas que dependem da gente, tem coisas que não dependem da gente, não depende de nós, né? Então, se você tem uma frase que é muito sábia, no sentido de, ela diz o seguinte: quando você não sabe o que fazer, não faça nada. Espere o momento certo para agir. E aqui é muito sobre isso. É sobre você entendendo que tem coisas que não dependem de você, tem coisas que são do mundo, são externas. E isso chega, só que é preciso esperar, é preciso ter paciência. Mesmo que chegue com velocidade, cada um tem o seu tempo, né? Isso é de acordo com o nosso destino, isso é de acordo com o que já está escrito pra gente, que a gente já se comprometeu a viver nessa terra. Então cada um tem o seu tempo, paciência. O que é para chegar, chega, te traz a estabilidade que você precisa para tomar as decisões de seguir em frente. Se você ainda não tomou essas decisões, é porque tem coisas que você não pode fazer e depende de outras coisas. Ou então tem coisas que você pode fazer e que você vai fazer e que você vai entender que é importante ser feito, mas no momento certo. Tá? O 8 ele traz velocidade, mas ele traz velocidade na consciência de que tudo tem o tempo certo para acontecer. Então, paciência. Tudo acontece no momento que precisa acontecer. Se você tem dúvida em relação a alguma coisa, se você não sabe o que fazer, não faça. É melhor não fazer do que tomar uma decisão que vai te levar para um caminho, que vai te demandar mais recursos depois para voltar para o ponto que você estava, para seguir na direção certa. Qual que é a direção certa? É a direção que faz a gente se sentir bem com nós mesmos. Então, isso vai ser você para você, cada um tem a sua, né? Então, paciência, tenha fé e entenda que o que a gente não pode fazer, a gente não faz. O que a gente pode fazer, a gente faz. É importante entender. Isso está sobre a minha responsabilidade? Tem coisas que sim, tem coisas que não. Então, faça o que precisa ser feito. Se depender de você,
o que você fizer vai te trazer essa estabilidade que vai te ajudar a tomar decisão para seguir no caminho que você precisa seguir, que às vezes não é o que você quer, mas é o que você precisa. Então, muitas vezes a gente entende que é preciso fazer o que precisa ser feito, né? Então, mesmo que a gente queira, mesmo que a gente não queira, é importante fazer o que precisa ser feito. Combinados, pessoal? Essa é a mensagem para vocês que escolheram. E ó, só pra gente finalizar aqui, essa carta nas leituras, na outra pedra eu não peguei a carta do fundo, mas essa carta me chamou muita atenção, que é a carta do Sol. Quando você consegue, a partir dessa segurança, tomar a decisão de seguir, de continuar em frente, olha o que te espera. O Sol, que é o brilho, que é a realização, que é a luz divina iluminando seu caminho, que é a luz divina protegendo e trazendo clareza para o caminhar. Combinados, pessoal? Se vocês vão parar por aqui, até mais. Se vocês vão continuar para a próxima pedra, vamos lá para quem escolheu a pedra ametista. Vamos lá, sejam bem-vindos. Se é a primeira vez de vocês aqui, vocês escolheram a pedra ametista. Muitas cartas. Muito bem, vamos lá, 3 cartas para quem escolheu a pedra ametista. Muito bem, para quem escolheu a pedra ametista, eu vou falar que tem um fim de um ciclo muito lindo aqui, viu? A gente tem 3 cartas que traz encerramento. E todo encerramento gera um novo começo, né? Então, para quem está esperando aí algo novo, para quem está querendo viver algo novo, este é o momento. A energia, ela está disponível. A gente tem a roda da fortuna. A roda da fortuna, ela mostra que se a gente está embaixo, uma hora a gente vai estar em cima. Se a gente está em cima, uma hora a gente vai estar embaixo. Ela tem todos os elementos dentro dela, a gente tem todos os recursos de dentro e de fora. A gente tem a espiritualidade, a gente tem o próprio destino, a gente tem a luz divina, que é Deus, o próprio Deus, colocando a mão e falando: o seu destino é esse, o seu propósito é esse, você precisa lembrar qual é o seu propósito. E isso faz com que a gente comece, né? Isso faz com que a gente encerre um ciclo, que é o que vem falar a carta do 10 de espadas. É o fim de um ciclo, um fim de um encerramento de algo que está difícil. Isso pode ser em relação a várias coisas. Pode ser em relação à saúde, sua saúde melhorando. Isso pode ser em relação à sua vida financeira. Isso pode ser em relação a relacionamento dentro do trabalho. Às vezes é um fim de um ciclo que vai te levar para um outro lugar, para um outro departamento, para um outro setor da sua vida, que vai te fazer olhar mais para dentro, para aquilo que de fato importa, para aquilo que de fato a gente precisa dominar, né, para continuar seguindo e deixar esse controle. E na sequência a gente tem a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas, ela vem trazer essa força, esse empoderamento, essa autodecisão. A gente tendo, além da ajuda do destino, além dessa ajuda divina, além dessas energias disponíveis para a gente recomeçar, a gente tem também o ensinamento da Rainha de Espadas que traz esses cortes que são necessários para a gente seguir em frente. Porque não adianta, a gente não consegue seguir para o novo ainda preso no velho. Então a gente tem essa energia disponível para a gente se conectar com ela. A oração de Arcanjo Miguel, tem a oração de 21 dias de Arcanjo Miguel, que é muito fenomenal para isso. Enfim, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha no YouTube, aí tem vários vídeos dessas meditações. Para esse ciclo de fato se encerrar, é importante a gente olhar para o que está sendo oferecido. Parar de ficar olhando para o passado, parar de ficar chorando leite derramado. É o que diz o 4 de copas. É a gente olhando para o que ainda pode acontecer, olhando para as oportunidades e para as projeções futuras que a vida tem para nos oferecer. E as próprias projeções que a gente pode criar
né, o tempo inteiro. A partir do momento que a gente corta aquilo que não é pra gente, que a gente entende o que pode ter de novo, os novos caminhos que a gente pode seguir, é onde a gente começa a entender que tem outras forças também que oferecem o tempo inteiro. A gente tem vários sinais, todo tempo a gente tem sinal. Todo tempo a gente tem sinal, através da numerologia, através dos arrepios, através das palavras, através das conexões, através dos caminhos que se fecham, que a gente acha que, por que eu perdi isso? Às vezes é um livramento, sabe? Então tudo tem um porquê. É importante olhar para a vida e olhar para as oportunidades que aparecem de forma grata, de forma obrigado por isso, obrigado por esse desafio, porque ele me ensina, ele me ajuda, ele me faz eu desviar o caminho e seguir por esse caminho, que quem sabe pode ser o caminho que eu sempre procurei. É isso. Bom, essa é a mensagem para vocês. Tem um novo começo, se prepare para isso. Limpe, pegue a espada da rainha de espadas e limpe tudo o que te trava, todas as teias de aranha. Faça essa limpeza, organize as gavetas e se prepare, porque para a gente receber algo novo, que é o que traz a roda da fortuna, a gente precisa estar com espaço, né? Como que a gente vai receber algo sem espaço dentro de casa? Como que eu vou colocar uma roupa nova no guarda-roupa se eu não tenho espaço para uma roupa nova no guarda-roupa? Então, às vezes é hora de fazer essa... O 10 de espadas com a rainha, ela fala muito disso, desse encerramento, dessa limpeza que é preciso ser feita para a gente poder conseguir olhar para os espaços, para as oportunidades que a gente ainda tem de viver e de preencher na vida como um todo. Combinado, pessoal? Essa é a mensagem para vocês. Espero que tenha ressoado. Se ressoou bem, se não ressoou, deixa para o universo, deixa para o próximo. E é isso. Se cuidem, um beijo e até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.